Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Hoje estamos aqui, eu e a Hélida, para falarmos sobre um tema que acredito que vai ajudar todo mundo, né, Hélida? Porque assim, Opa! quem não precisa estudar, né? Ah, ainda mais na época de aprendizagem continuada, né? Life Exatamente, learning. lifelong learning, né? Aprendizagem continuada, vamos estudar, vamos aprender, né? O tempo todo, a vida toda. E vamos lá então, o nome do nosso vídeo, nosso tema de hoje são técnicas de estudo, né? Estamos aqui para discutir com vocês sobre algumas técnicas que vão facilitar a aprendizagem. Bora lá? Antes vamos pedir um apoio, A né? verdade, Gente, precisamos pedir. vamos curtir, compartilhar com aquele seu amigo que você sabe que está precisando estudar mais, né? Tá fazendo promessas aí para passar em concurso, passar no vestibular, Isso passar na mesmo, faculdade, né? Bora. E também nos seguir nas redes sociais, né, gente? Vamos lá, isso ok? mesmo, dá um apoio aí. Vamos lá, dona Cris. Bom, Começando, né? Eu acho que uhum, é legal a gente já iniciar, que você não vai ter receita de bolo aqui, né? A ideia não é essa. Porque a gente precisa entender que a questão da aprendizagem, pessoal, ela é muito particular de cada um, né? A gente precisa uhum, entender que são muitos fatores envolvidos e cada um vai lidar com isso de uma maneira diferente. Então, isso mesmo. mais uma vez, eu acho que a palavra que a gente mais fala nesse canal é autoconhecimento, né, dona É, Cris? Pelo amor de Deus. a Que gente fala, fala, passa fala, por cai lá isso no mesmo, autoconhecimento. né? A importância de você conhecer a si mesmo, entender o que te faz bem, o que funciona para você, o que não funciona para você, e Uhum. que pode então aumentar a sua produtividade nos estudos, certo? Então começa por aí. O que a gente vai fazer aqui hoje é sim sugerir algumas coisas, mas claro, passa por essa avaliação que você precisa fazer. Combinado? E Uhum. aí, dona Cris? Vamos lá. O que é uma Lembrando técnica de então, estudo? né, que a técnica de estudo ela é uma estratégia que a gente utiliza para focar, para potencializar o nosso aprendizado, certo? Mas, né, antes de pensar em uma estratégia, a gente precisa pensar assim, que a aprendizagem ela é multifatorial, certo? Sendo multifatorial, nós precisamos entender que múltiplos fatores interferem na aprendizagem, que não necessariamente são só as técnicas em si, mas são, né, como nós somos seres biopsicossociais, o que vai interferir? A nossa alimentação vai interferir no nosso aprendizado, Uhum, a qualidade do sono vai interferir no nosso aprendizado, né? uhum. E a alimentação vai interferir no nosso aprendizado, né? Então, assim, e as atividades físicas, na Atividade nossa saúde física, é física, eu alimentação acho que só na atividade física. alimentação, sono e atividade física. No mínimo, esses três fatores vão interferir no nosso aprendizado. Então, assim, é claro, se você dormiu bem, se você tem uma noite tranquila de sono, Tá você descansado, vai né? aprender mais, Uhum, né? Se você se alimentou, né? Até tem um exemplo, eu vou estudar agora na parte da tarde, aí eu almoço uma feijoada, encho a uhum. barriga. Eu vou ter dificuldade de estudar? Claro que eu vou ter Claro que vai. dificuldade, né? Uhum, Porque um alimento pesado, aquilo vai me dar sono até o meu organismo conseguir fazer a digestão, isso, né? E outro ponto, também se eu for estudar com fome, também não vai me ajudar, dor de cabeça, né? indisposição, né? Você não consegue. Então, assim, olha como interfere, né? E também a questão da atividade física, né? Tem algumas pessoas que, até algumas pessoas que falam sobre o assunto, dizem que, inclusive, quando você tem um processo de estudos, é super importante que a gente tome um pouquinho de sol durante o dia, né? Uhum. Pegue um pouquinho de sol, porque a vitamina D, né, ela acaba produzindo algumas enzimas, produzindo algumas coisas que vão te ajudar muito, né, na sua motivação para estudo, na sua saúde, inclusive, né? Ela vai despertar alguns pontos no seu cérebro que vão te ajudar no aprendizado, na memória e tudo mais. Então, veja como interfere, né? Aí, É. depois que nós considerarmos, né, todas esses fatores, aí sim a gente pode pensar em algumas técnicas. E Não, aí, mas antes da técnica eu ainda tenho outra coisa para falar. então fala. É porque a gente precisa pensar também no ambiente. A verdade, Eliminar os os distratores. distratores. As distrações, que eu quero dizer assim. Porque às vezes parece que é fútil, mas parece que é bobeira. Mas você ter um lugar para você estudar.
uma mesa reservada num cômodo, longe de distrações, longe em que o fluxo de pessoas seja pequeno, que você consiga de fato concentrar, a iluminação esteja boa, o som, né, não tenha ruídos que atrapalhem, Uhum. e as coisas estejam organizadas, né, os livros que você vai usar, lápis, caneta, enfim, esteja tudo à mão, né? Imagina você perder 10 minutos procurando uma caneta vermelha que você precisa. Então, assim, Uhum. facilita, né? Acho que Uhum. precisa facilitar, porque senão você acaba perdendo. Isso faz parte da gestão do tempo, né? Você acaba Uhum. perdendo muito tempo com uma coisa que era para ser básica se você mantivesse aquele ambiente organizado, né? Então, pensar também no ambiente ventilado, iluminado, longe de distrações. E aí, Do quando a gente fala telefone. distrações, a gente fala do bendito do celular e também televisão, É. né? Porque às vezes você fala assim, ah, vou deixar aqui só no silêncio, só no vibratório, aqui só no silencioso, mas aí naquela hora que deu aquele cansaço assim, você vai olhar para o Uhum. celular, você vai escutar aquela vibração, você vai ver que ele acendeu e vai falar, quem será que me mandou mensagem? Aham. O que será que está acontecendo no meu Instagram? É óbvio, gente, que a gente faz É. isso, né? Então, É. mantenha o celular desligado, né? Foca mesmo, né? Desliga a televisão, desliga o rádio. Tem muita gente que gosta de escutar música, eu particularmente gosto muito. Mas que se for uma música, mais uma vez, né? Que seja uma música que não te atrapalhe. Eu gosto muito, Uhum. muito, muito de música clássica, mas eu já vi alunos que estudam com rock and roll pesadão. Uhum. Mas assim, para ele Aí é faz o bem, jeito não de cada um. desconcentra, né? Então, Exatamente. você tem que pensar muito isso. Facilita? Está aumentando a sua produtividade? Está melhorando a sua concentração? Então, opa, é Uhum. isso que eu vou usar, né? Uhum. Então, tem que Eu já pensar nisso preciso de também. silêncio. Eu preciso de silêncio e preciso escrever. Eu aprendo Uhum, muito mais escrevendo, né? Eu estou uhum. lendo alguma coisa, eu estou vendo um vídeo, aí eu vou escrevendo, colocando algumas coisas que facilita bastante a minha memorização assim, né? E também o fato do celular, como você citou, não é só desligar, tá, gente? É tirar o celular do seu campo de visão, né? Porque acaba mesmo ele desligado, né? Você vendo o celular, ele pode atrapalhar. Então, Uhum. pega o celular, deixa no outro cômodo, deixa dentro da bolsa, né? Para que ele não fique no seu campo de visão e te atrapalhe. Então, Ou- essa questão de aprendizado, cada um aprende de um jeito, né? Cada um tem, uhum. por isso, quando a gente fala do autoconhecimento, é isso, né? Olha, a Hélida já consegue aprender mais, né, ouvindo uma música. Eu não. Se eu estiver ouvindo alguma coisa, aí eu já não consigo. Eu preciso ficar em silêncio e escrevendo. Sabe uma coisa que me ajudou muito também, principalmente na época de cursinho, doutorado, que foram épocas que eu precisei focar muito, foi uma análise a respeito do meu ritmo biológico. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a observar que eu, Hélida, funciono muito bem de manhã. Eu sou daquelas que acorda, né? Já Uhum. quero ir fazendo as coisas. Acordo, né? Desde que eu tenho uma noite de sono adequada, né? Eu acordo pela manhã muito disposta, com todo o gás para fazer coisas realmente que exigem da minha concentração. Quando chega ali na hora do almoço, eu já caio um pouco. À noite, não conte comigo. Então, assim, a não ser que seja uma aula que eu tenha interação com os Uhum. alunos e isso me desperte. Uhum. Mas focar, É, estudar ali estudar, não é focar legal. realmente não é o meu melhor horário. Então, o que eu Uhum. fazia? Entendendo essa minha dinâmica, pela manhã eu fazia as coisas mais prioritárias, que é importante também você saber o que é Fazer a gestão prioridade. do tempo. O que era mais difícil, o que Uhum. ia exigir mais o meu raciocínio, aquelas disciplinas que eu tinha mais dificuldade, eu estudava de manhã. À tarde, eu já fazia coisas intermediárias, matérias que eu não gostava tanto, mas também não era o meu terror. E à noite eu fazia aquelas coisas que eu gostava. Eu gostava muito de matemática, me desafiava. Então, à noite eu já estudava coisas Uhum. assim, pensando em aula. Fazia coisas operacionais, preparar uma apresentação, coisas que não exigiam muito, ou ia para academia, Uhum. coisas que não exigiam muito do meu raciocínio. Mas eu tenho amigos, por exemplo, que eu recebo e-mail 2 da manhã. Fulano mandou e-mail 2 da manhã porque estava no auge da empolgação 2 da manhã. Falei, ops, eu não sou assim. Eu Então, também não. às vezes, você funciona melhor à noite, às vezes você funciona melhor à tarde, às vezes você funciona Uhum. melhor de manhã. Então, acho que vale a pena você pensar qual que é o seu ritmo biológico e estabelecer prioridades considerando o horário do dia que você rende mais. Você vai observar Uhum. que a sua produtividade vai aumentar muito com isso.
tá? Uhum. Vamos finalmente para as técnicas? Vamos, O que né? é Vamos isso? falar algumas técnicas, além da nossa experiência, né? O que funciona para nós, vamos trazer algumas coisas que a gente percebeu aqui, que pessoas trazem também, né? De técnicas que funcionam bastante. Tem a técnica Pomodoro, né? Que funciona bastante A gente já fez também, um vídeo sobre que isso é também. exatamente, que é assim, você estuda de 30 minutos a 1 hora e meia, e aí você dá intervalos de 15, 20 minutos, né? Sai, faz alguma outra coisa, ou não faz nada, vai comer alguma coisa, vai tirar um cochilo, enfim. E aí você volta e estuda novamente. Então, esses intervalos, eles ajudam muito você a memorizar, né? A, a, a entender, né? O que você estudou e tudo mais, fazer esse intervalo aí ajuda, né? A fortalecer a sua memória aí com relação ao que você estudou, né? Então, isso é interessante. E o que mais, Élida? Em relação a Ah, Pomodoro, só queria falar que ah, às vezes a gente pode achar, às vezes a gente pode achar que o intervalo é algo que vai te tirar o foco. E não é. O intervalo é o momento que vai oxigenar o seu é, cérebro, né? Que você vai conseguir dar um tempo ali. Em e que relação aos vai favorecer o intervalos, aprendizado. é, em relação aos intervalos, eu acho que varia também. Tem gente que vai conseguir manter o foco 20 minutos, principalmente no início. Se você É, não está acostumado a uma estudar, por hora e exemplo, meia você querer ficar é 1 hora e meia pesado, diretaço, é é difícil. pesado. Então, às vezes, começa com 20 minutos, descansa 5, 20 minutos, 30 minutos, descansa 10. Vai tentando ali a frequência que você acha que é legal para você, tá bom? Uhum. Isso que é a técnica Pomodoro. Outras questões, outras dicas, né, que para mim funcionava muito também, é a questão de intercalar. Então, você estuda, por exemplo, na técnica Pomodoro, né? 1 horinha de português, descansa. 1 horinha de matemática, descansa. 1 horinha de biologia, depois você volta para português de novo. Né? Você criar ali um planejamento de estudos, os dias da semana, os horários que você vai estudar, quais disciplinas, quais conteúdos, e ir intercalando isso. Porque às vezes você fica 4 horas, né, uma manhã inteira tentando estudar só biologia, você vai render muito menos se você estudar 1 hora de português, 1 hora de matemática, 1 hora de biologia, 1 hora Uhum. de química. Né? Então, É, esse estudo intercalado ajuda também a aumentar a é verdade. produtividade. Né? E o mapa mental, Mapa mental, eu falo que a Cris me lembra mapa mental, porque ela usa muito nas aulas dela, né? uso O que é o muito. mapa mental, Cris? O mapa mental é uma técnica de aprendizagem, claro, né? Que utiliza de um mapa em que facilita a visualização, em que você vai escrevendo pequenas frases ou palavras, né? Montando o mesmo mapa, no estilo de um organograma, sabe? Que você vai põe um assunto ali no centro e vai Com as jogando ideias, palavras-chave, né? palavras-chave ali, né? Para te lembrar, porque depois, quando você olhar, né, aquele mapa, você já vai fazer um mapa mental sobre ele, lembrando de todos os assuntos que foram tratados, Uhum. né? Então, por isso, e cada um tem que construir o seu próprio mapa mental. Não funciona se você fala assim, procurar lá na internet para estudar um mapa mental sobre determinado assunto. Não te ajuda muito, porque aquele raciocínio da construção do mapa não foi seu, né? Foi de Uhum. outra pessoa. Então, você não necessariamente vai conseguir aprender, né? Ou Ver lembrar, sentido, né? Você memorizar precisa tanto, porque não construir o faz seu próprio sentido. sentido. Precisa fazer sentido. E essa, inclusive, é uma outra técnica, né? De fazer sentido, de É. fazer uma leitura, não aquela leitura dinâmica, né? Uma leitura mais real, assim, né? Tem um outro nome, é Significativa. significativa. É para você conseguir é, estudar pensando no significado daquilo ali, né? Ah, estou estudando sobre determinado assunto e aí vai fazendo aquela leitura. É mais demorado? É mais demorado, mas você aprende mais, né? Não adianta você falar assim, eu preciso ler um livro em 2 dias ou em um dia. Você vai e faz uma leitura dinâmica. Mas o que Uhum. ficou daquilo ali? Muito pouco, né? Então é melhor você ler um capítulo, mas bem lido, né? Que vai realmente fazer sentido para você, do que. Então, porque essas conexões que a gente vai fazendo ao longo do tempo, que a gente vai fazendo uma leitura e conexões, nossa, isso está me lembrando tal coisa. Uhum. Isso ajuda muito no aprendizado, muito mesmo. Essas conexões, siglas, né? Às vezes você Siglas, conhece, eu tenho muito isso, às vezes eu conheço uma pessoa, ela tem o mesmo nome do meu irmão, por exemplo. Aí eu já falo, fulano tem o mesmo nome do meu irmão. Não esqueço mais o nome da é, pessoa, que aí eu vejo, faço essa associação. uhum, Cursinhos usam muito isso, né, em química, para você é, lembrar aquelas fórmulas, né? Faz é, uma frase, aí você lembra da frase, você já consegue faz uma música, memorizar uma né? música, né? Uhum, Te ajuda muito. Outra questão é da releitura, né? Vale muito você ler
escolher trechos dessa leitura que você fez com sentido, escolher Uhum. os trechos mais importantes e às vezes ir lendo em voz alta, lendo ao longo do dia várias vezes aquele trecho, Uhum. para ir ali, de fato, sintetizando aquilo, né, na memória. Uhum. É, Tem a técnica da pré-ativação, né, uhum, que você vai ler amanhã. A minha prova, por exemplo, é semana que vem, né? Mas eu vou, ao longo dos dias, eu vou lendo alguma coisa ou ouvindo algum podcast sobre o assunto. Então, eu pré-ativo, né, a minha memória, né? Aí, quando chegar no dia, de você estudar mesmo, aí o seu cérebro automaticamente já vai ter aquele assunto pré-ativado, né? uhum. Então, você ouvir sobre aquele assunto, você ler sobre aquele assunto, ou antes da aula, né? Que o professor sempre pede, a gente, enquanto professor, pede tanto para os alunos fazerem isso, né? Ler sobre o assunto antes da aula, né? Para chegar na aula Ou mesmo que já seja no ouvir um nível da podcast, dúvida, no já nível no da nível dúvida. da dúvida, né? Porque senão, se você não ler nada sobre o assunto, o que o professor ou o palestrante, enfim, falar para você vai estar certo, você ainda não está nem no nível da dúvida. Então, é importante a gente pré-ativar sobre aquele determinado assunto um tempo antes, e não deixar, se for estudar, não deixar para estudar só, né, nos 40 do segundo tempo, É, né? À noite, amanhã cedo é minha prova, hoje à não, noite que eu vou é um ler, processo, né? É um né? É um processo. processo de aprendizagem. Uhum, E nesse processo a gente está muito na moda agora com os podcasts, né? Às vezes você está no carro, coloca lá um podcast, põe na uhum, academia, né? A gente vê uhum, muita gente fazendo isso, né? Pode funcionar para você também. Além de resolver exercícios, fazer perguntas, né? uhum, Pediu para o colega, faz uma pergunta sobre o assunto aí e vê se você consegue responder uhum. sozinho, Ou né? você mesmo faça perguntas a você, né? É, Fecha o livro ali, leu, fecha o livro e, né, fale se sobre o assunto, questione, se né? questione, Dar né? aulas, eu É, brincava muito de dar aulas, né? uhum, Simular uma aula, imaginando que você é o professor que está dando aula daquele conteúdo, te ajuda muito a organizar as ideias, a resumir o conteúdo e a falar coisas que é o básico, né? Que é o essencial para aquele conteúdo e vai te ajudando muito também na e aprendizagem. claro, não podemos esquecer da importância da disciplina, né? Uma É. disciplina de estudos, né? Porque a partir do momento que você tem disciplina de todos os dias, naquele determinado horário, que é também importante, você estipular um horário para estudar, meia hora, 15 minutos, uma hora, o tempo que você estiver disposto a dedicar ao seu estudo, né? Naquele momento, o seu cérebro mesmo ele já vai estar preparado para o Uhum. estudo. Então, é importantíssimo criar, né, uma disciplina de estudos ali direitinho, porque você vai se acostumar, você vai começar a gostar até, ter mais facilidade de estudar. E outra coisa, além da disciplina, que eu lembrei aqui agora, é a questão de criar uma recompensa positiva para o seu comportamento. Então, todas as vezes que você cumpriu o plano, então, olha, eu estabeleci que eu vou estudar de 8 a meio-dia. O dia que você estudar de 8 a meio-dia, você vai se dar um prêmio. Aí você escolhe um prêmio. Eu fazia isso muito no cursinho, que eu ficava o dia inteiro no cursinho, e aí eu lembro que eu almoçava, falei assim, não, hoje eu mereço um bombom. Hoje eu mereço um bombom. Então era o meu Uhum. prêmio, né? Eu tinha, que era uma, né, muito cansativo, é cansativo estudar, né, gente? A pessoa É. que se dispõe a estudar mesmo é cansativo pra caramba, porque tem muitas coisas que distraem a gente. E o processo de aprendizagem é longo, não é uma E coisa que a gente vai ver, doloroso. doloroso. A Então, gente fala você se criar aprender prêmios, dói, né? dói. Então, se eu conseguir estudar e bater minha meta, eu vou me dar um prêmio. Pode ser um Uhum. bombom, pode ser um passeio, pode ser um presente, pode ser, sei lá o que for Uhum. que você vai estabelecer, mas estabelecer prêmios, né? Recompensas positivas para as metas que você for conseguindo bater ao longo do tempo também vai te ajudar muito na sua motivação, no seu engajamento, nesse processo que é difícil, mas que é muito recompensador, né, dona É, Cris? Vamos, é. nós como Vamos professores, combinar. né, vamos combinar É, que a gente muito. consegue mudar muita coisa do nosso contexto, da nossa realidade, não só financeiras, né, de Uhum. status, economia, enfim, mas muitas coisas para nós mesmos, né, de E que para as a pessoas gente que dá estão ao conta, de que nosso a gente redor também, consegue, né? né? Com a nossa influência, com a mudança de comportamento, a gente acaba influenciando positivamente Ativamente as as pessoas da pessoas. nossa convivência. Certinho? Bora estudar? Bora? Pessoal, espero que tenha feito sentido para você, que você volte esse vídeo, anote os Uhum. trechos mais importantes
e memorize, aprenda tudo que a gente colocou aqui, tá E bom? manda para o seu colega que está É precisando verdade. estudar. Um forte Tchau, até a abraço para você, até a próxima. próxima.